Bem-vindas a mais um episódio de Vandas Pretas. E o tema de hoje é sair da comunidade, o estigma de quem ousa sair e o limite simbólico da ausência. Estamos eu, Rejane Ribeiro, Adriana Martins, Luciana Araújo. e vamos bater um papo sobre esse tema tão polêmico. É verdade. Vamos lá. Quem começa? Senta. Quer começar? Vamos lá. Senta Respira. e fala. A gente estava conversando no bastidores com relação a esse tema e me veio várias questões, várias questões na cabeça. E aí eu vou começar com uma provocação. Antes dessa provocação, eu quero pontuar uma coisa aqui. Primeiro, assim, eu, Adriana Martins, tenho 39 anos e cresci quase a minha vida toda em comunidade. Então, nasci, cresci, vivi ali, saí da comunidade quase com 30 anos. Então, eu tenho essa experiência. A Rejane, não sei, pode falar sua experiência. Posso, claro. Rejane Ribeiro, eu tenho 38 anos. Eu fui nascida e criada na comunidade do São Carlos, no Estácio. E eu saí da comunidade tem exatamente 2 anos. E você, Lu? Eu, Luciana de Araújo, tenho 40 anos e eu não vim de comunidade, mas vim da Baixada Fluminense, São João de Meriti, que também tem várias restrições. Vamos falar delas no decorrer do episódio. Todo mundo falou, né? Eu acabei não falando. Eu era de uma comunidade em Jacarepaguá, que hoje chama-se Complexo do Jordão, mas tem vários nomes, já tiveram vários nomes ao longo da minha vida toda. Que hoje está na moda essa questão de complexo, né? Tudo é complexo. E agora lá se chama Complexo do Jordão, que é uma rua Jordão. E no final dessa rua tem um morro, né? 2 morros, um de cada lado da rua. E aí as populações mais pobres, né? Acabam se aglomerando ali. Então foi ali que eu cresci. E aí, partindo disso, quando que você saiu da comunidade e como foi esse processo? Rejane. Eu saí, como eu falei, tem 2 anos. Na verdade, vão fazer 2 anos agora, dia 5 de agosto. Como foi o processo de sair? O porquê que eu saí, seria isso? Essa seria a pergunta? Acho que o processo primeiro, né? Deixa eu só entender aqui. Quando que você sentiu essa necessidade, né? Ou foi pensando, começou esse processo de, olha, não me cabe mais aqui, eu não caibo mais nesse lugar. Não tá cabendo aqui não, vamos embora. Por favor, me ajuda. Então, a minha decisão de sair da comunidade foi depois de uma crise de ansiedade que eu tive. Numa situação de conflito entre poderes paralelos em 2020. E eu fiquei mais de 6 horas em casa, sozinha, com o barulho de tiros e preocupada porque o meu marido estava indo para casa na hora que começou o tiroteio e foram 5 horas sem parar de tiroteio. Eu fiquei 6 horas imóvel, sentada no sofá, porque eu não conseguia me mover, preocupada se eu invadir minha casa, se o tiro ia chegar até mim. E aí, de 2020 até 2023, que foi a minha saída, eu fui me preparando psicologicamente para a saída. Entendi. Interessante. É que você vai falando, eu vou lembrando das histórias, né? Porque, assim, quem vive em região conflagrada sabe o que é isso, sabe? Eu tinha 2 cachorros e eles eram engraçado, ninguém pensa nisso, né? Mas os meus cachorros, eles eram traumatizados com barulho de tiro, assim. Eu tinha uma cachorra que ela não podia ouvir um pau-pau, ela se desesperava. Que é muito louco, né? Se faz isso com um animal irracional, né? Que a gente imagina, né? Com um ser humano que vive, Sim. que a gente é obrigado, né? A se adaptar a essa realidade, mas que é difícil para todo mundo. O meu processo foi um pouco diferente, porque assim, eu
casei a primeira vez, acho que em 2013. 2013. Ah, melhor ocultar as datas, Eu hein? lembro. E aí, quem casa quer casa, né? Aí a gente alugou uma casa, moramos em comunidade mesmo e tal. Mas eu sempre tive um desejo de ter a casa própria. Acho que a casa própria é o sonho de todo brasileiro, né? Então, e a gente sempre acha que isso é uma coisa muito distante. Então, eu morava em Jacarepaguá, então aquilo era distante pra minha condição financeira, né? Casa em Jacarepaguá, porque é isso, né? A gente mora em comunidade, a gente vive em casa, então a gente quer sair da comunidade e continuar morando em casa. A gente sempre, não vou morar em apartamento, né? E muitas vezes o apartamento é mais acessível. E, enfim, mas pra mim nem apartamento nem casa era acessível naquele momento. E aí continuei morando em comunidade e tudo. Ao longo desse processo, né, de casamento e tudo, surgiu a oportunidade de comprar uma casa usada, né? Era uma cliente do escritório que estava herdando uma casa e queria vender. E aí facilitou o pagamento. E aí, dentro desse processo, a gente conseguiu financiar essa casa. E aí isso foi em 2016. Pra você ter noção. E no final de 2015, 2016, porque o que acontece? Na comunidade que eu morava, tinha tráfico, década de 90, por aí e tal. Início de 2000, a milícia tomou o poder e aí vivemos um período de harmonia sem violência. E aí, depois, 2015, por aí, voltou a ter domínio de tráfico e aí guerra por território. E aí começou a ficar uma situação muito terrível disso, né? De tiroteio o tempo inteiro. O único lugar pra mim que era seguro era no banheiro. Então eu me escondia no banheiro até acabar. Era muito tiro, era uma coisa terrível. Já acertou no meu quarto, era uma coisa assim, terrível, terrível. Que Deus sempre... Aí a gente volta àquela história de favorito. Deus sempre me guardou. E guarda muita gente, a gente sabe disso. E aí, nesse processo de desespero, surgiu a oportunidade dessa casa. Aí eu falei, cara, vai ter que ser. E aí assinei o contrato sem nem olhar a casa por dentro, porque eu precisava sair daquele lugar. E aí saí, não conhecia a região, mudei, tem 9 anos, para um bairro da Zona Norte que eu não conhecia, mas que aprendi a gostar bastante, me apaixonei, na verdade, né? Porque é isso, aí a gente vive outra realidade que a gente vai conversando. Sai da bolha, né? Né? Vai conhecendo outros acessos, né? Que a gente vai conversando ao longo do episódio. Mas esse foi o processo. Então eu sempre quis... Acreditava que não era possível, não era acessível, especialmente financeiramente, mas consegui, né, almejar e realizar esse sonho e tô aqui. Nossa, interessante. Grande, né? Deixa eu falo muito. Não, se pedir um resumo, não tem, né? Mas vamos lá. Ai, a Diana, sempre a Diana. Não, o meu processo, então, Baixada também tem muito preconceito, né? Porque é diferente, porque não necessariamente é uma comunidade, né? Então, até uns tem anos lá, atrás, mas não é a sua realidade. Isso, não assim, igual os relatos de vocês duas, mas acesso também quase nenhum. Tudo muito distante, escasso, enfim. E também depende do local da Baixada, porque tem bairros da Baixada que, querendo ou não, ainda tem mais acesso. Tem aquelas vilas olímpicas, não sei se vocês... Pra cá também tem, né? Vila Olímpica, alguns têm teatro, alguns têm até cinema ali dentro de shopping, enfim. Tem um certo lazer, digamos assim. Mas a Baixada, ela é ruim, né, digamos assim, por conta de acesso mesmo. Tudo são 2, 3 ônibus, 4, são muitas horas dentro da condução, que aí você se cansa indo, voltando, o tempo que você gasta para chegar no seu trabalho, no seu local de estudo, você chega exausto, né, e isso é muito
cansativo. Eu passei por vários perrengues, mas aí já é um outro, já é um outro episódio. E assim, eu morei em alguns bairros na Baixada, e o último que eu morei, eu acabei tendo que mudar. Eu sempre tive essa vontade de mudar. Eu nunca gostei de morar na Baixada, porque eu tinha uma tia, que já faleceu, que ela trabalhava em casa de família. Então, trabalhava em Copacabana. E ela, de certa forma, quando podia, levava eu e meus irmãos para essa casa. E aí a gente acessava outro mundo. Sim. Saía daquele mundinho, daquela bolha. Então, aquilo desde pequeno vai fazendo que você acabou puxando nos bastidores hoje, questão de referência. E aí você acaba tendo uma outra visão daquele lugar que você mora. Faz o comparativo. O que tem, o que não tem. Aqui eu não tenho, Verdade. aqui a coleguinha tem. Ai, por que eu tenho que ficar aqui e tal? Aí vem várias questões já pequenas. Então, por conta desse acesso, mesmo que pouco, né? Porque era só, uma vez no aniversário da filha da patroa, ou por questões de intimidade, porque muitos anos, quase da família. Aí o quase da família é ótimo. Né? Traz seus sobrinhos, traz sua filha, bababá, enfim. E aí, esse acesso fez com que eu tivesse, desde sempre, essa ânsia de sair. Mas é aquilo, você acaba estagnando, você acaba... mais pra frente. Não, um dia eu saio. Não, vai dar. Em algum momento eu saio. Sempre colocando algum empecilho. E o financeiro é um dos principais, infelizmente. Só que aí o estopim para eu mudar, né, sair da Baixada Fluminense, foi que uma vez indo trabalhar, 6 horas da manhã, no ponto de ônibus em frente à minha antiga residência, eu e mais outras pessoas fomos assaltados. E aí aquilo me bateu uma revolta tremenda, porque, tipo, independente também para onde eu estava indo, né? E as outras pessoas, mas eram 6 horas da manhã, você tá indo trabalhar com a sua bolsinha, sua marmita, sua mochila, seja o que for, e aí vem duas pessoas numa moto e te assaltam, e leva bolsa, celular, leva a tua dignidade. Então isso foi, tipo, a gota d'água. Porque querendo ou não, a gente sai de determinada situação tendo um impulso, né? Sim. Tendo algo que, tipo, isso aqui não dá mais. Você, a sua crise de ansiedade por conta da sua situação, você casou e, né, aí várias questões, e aí teve essa oportunidade da casa que surgiu e tal, e querendo ou não, infelizmente, a minha foi essa não muito agradável. Mas vocês perceberam que a cada maneira aqui, o impulso de todas nós foi a violência? Né? Todo o impulso, o estopim, né? Porque assim, eu poderia viver a vida inteira onde eu vivi, onde eu cresci. Mas o impulso, o estopim, o que mais me moveu a gente, incomodava, né? É a violência. Eu chegava do trabalho, saía do trabalho, na verdade, aqui no centro, sempre, né? Trabalhei aqui no centro. E assim, horário de verão, desesperada para chegar em casa ainda de dia. Né? Porque se chegasse à noite, as luzes dos postes eram, né, apagadas, ou enfim. E aí era tudo escuro, um breu, e a gente fica com medo de ser confundido por todos os lados. Qualquer um pode confundir você. Não, e tem mais uma questão. Por sermos mulheres, por ser mulher, tem essa questão, lógico, da violência, mas também tem a questão do perigo por ser mulher, né? O medo de ser estuprada, de ser Então, dentro da comunidade não tem como ter esse medo. Eu tinha mais na rua do que dentro. Dentro da comunidade esse risco não existe. Não existe, não, por favor. Mas é minimizado. Mas é minimizado, muito. E aí, mesmo com toda a tranquilidade de não correr esse risco, tinha a questão do ir e vir. A questão de a hora que você vai chegar, se vai estar tendo algum tiroteio, se vai acontecer alguma coisa. Quando eu era adolescente, a minha mãe conversou comigo e com a minha irmã.
porque ela virou e falou assim: tô muito preocupada, porque aconteceu uma situação com a filha de uma amiga e eu quero muito que vocês duas se preocupem com isso também. Eu devia de ter 14, 13 anos e a minha irmã 2 anos a menos. E aí a preocupação dela foi: a filha de uma vizinha, numa troca, estava num movimento de troca de poder paralelo, responsável. E aí nessa troca, antes dessa troca acontecer, um rapaz cismou com uma menina e falou que ela ia ser mulher dele. Ela vai ser minha mulher. E a menina era de família cristã, da igreja, comportada, a menina nova. E a mãe teve que tirar ela de dentro da comunidade. E aí a minha mãe sempre teve muito essa preocupação da forma como a gente se vestia. E aí esse foi um alerta, tipo, a forma como você vai se vestir. Eu acho que foi o meu primeiro grande alerta. Nunca aconteceu nada e a gente nunca mais ouviu falar de história nenhuma em relação a isso. Mas esse foi um grande alerta que é parecido ou próximo da questão do risco do estupro na rua, né? Sim. A gente, enquanto mulher, a gente está sempre em situação de vulnerabilidade, né? Independente, né? O risco minimizado, mas sempre tem esse risco, né? Sim. E uma outra questão também que impulsiona, e que também impulsionou a Luciana, e para mim também tinha essa questão, era muito dificuldade de locomoção. Nossa. Então, eu não sei se a Luciana se lembra, mas nós estagiamos juntas. E sempre rolava um happy hour, né? E, depois do estágio e tudo. Eu raramente ficava. Porque esse processo de ir embora, sair um pouco mais tarde do centro, poderia me fazer perder um ônibus. E eu já fui assaltada num ônibus. E tem vários traumas, né? E aí você traumas. não quer mais... Porque, né, quanto mais tarde o ônibus, mais vazio e tudo mais. Então você tá sempre nessa situação de vulnerabilidade. Que quando a gente, querendo ou não, né, vai para mais próximo do centro urbano, né, a gente tem mais acesso. E eu não tinha essa preocupação. A hora que eu quisesse chegar em casa, se fosse 4 da manhã, eu nunca tive essa preocupação. Porque o ônibus pro centro do Rio eu tenho a todo momento. A todo momento. De qualquer lugar, né? De qualquer lugar do estado, você tem ônibus pro centro do Rio. É verdade. Isso é uma benesse. Boa, gente. Passando aqui... Ai, gente, uma observação. Hoje estamos com um roteirinho, queridas ouvintes. E estamos tentando manter uma ordem aqui. Uma coerência. Mas é estranho, porque a gente sai falando... Porque também o ideal... Não é o ideal, mas o propósito do divã é a gente conseguir conversar de forma fluida, né? Vem as coisas na nossa cabeça, tendo a ver com o tema ou não, que a gente foge bastante, mas a gente tenta ao máximo seguir aqui uma linha de raciocínio. Só que aí a gente tem aqui várias perguntinhas. A gente tá tentando seguir o script, mas se por acaso a gente sair é normal, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou aqui pra... Quais foram os olhares ou comentários mais marcantes que recebeu ao sair? Alguém aqui passou por esse processo de julgamento? Então, eu vou começar. Eu não sei, eu não quis muito levar, mas eu levei sim. Pra essa questão de julgamento, olhares e tal. Mas os comentários eram inúmeros. E agora que a Luciana... E também tinha muito... É uma coisa que me incomoda bastante, é essa questão do... Sempre que alguém, mas pessoas específicas, se referem a mim, aí... porque a doutora agora... Aí é um misto de... Você fica sem saber se é que a pessoa tá te... Orgulhosa. Mas dá pra saber pelo tom, né? Exato, tô tentando amenizar. Ou se é deboche, né? Enfim. Aí sempre tinha os comentários de porque agora a doutora saiu, não mora mais da Baixada, não dá mais atenção pra gente, não fala mais com pobre, não sei o quê. Então, esses comentários... Essa não fala mais com pobre é a mais tradicional. né, menina? Nossa. E assim... Eu levo pro lado de julgamento, porque é num tom de brincadeira, com uma certa ironia, que às vezes é o que as pessoas queriam ter feito, ou querem fazer, e por N situações que a gente até conversou, não agora, mas tentando organizar aqui
o raciocínio, várias questões levam as pessoas a não saírem de determinados Sim. locais, né? Então, eu acho que também se encaixa essa situação. Mas, assim, os comentários que você pode levar para julgamento ou irônico, deboche, brincadeira, eu ouvi bastante. Você Até ouviu, hoje. Rejane? Muito, Até eu hoje. escuto até hoje. É mesmo. Engraçado. Porque as pessoas, elas meio que não aceitam. Aí eu ouvia, no dia da minha mudança, que eu ia voltar. Eu voltei pra Isso é pegar praga, algumas né? coisas em casa. Aí isso é praga. Eu voltei, É. porque eu saí de uma casa própria pra ir morar de aluguel. Vendi a casa própria na comunidade, era uma casa grande. Vendemos, até com o objetivo de utilizar esse dinheiro para uma outra coisa. Foi muito bem utilizado. E a minha saída foi muito arquitetada. Como eu falei, eu fiquei de 2020 a 2023 arquitetando a forma como isso ia acontecer. Não foi da noite pro dia, mas para as pessoas fora de casa, foi da noite pro dia. E aí a maneira como você vai contando, porque assim, a gente foi arquitetando, a gente foi planejando, o dinheiro foi todo investido num outro bem. E assim, foi tudo muito bem planejado. Não foi da noite pro dia. Mas para quem não tava na minha casa, era o que tinha acontecido. Uhum. E aí eu ouvi muitos comentários. Primeiro que não tinha necessidade, você tá saindo para um aluguel, uma dívida para sempre. E esse não é o plano. Mas tudo bem, a pessoa não sabe o meu plano. E também nem Sim. precisa E saber. nem precisa saber. Mas os comentários foram esses. No dia da minha mudança, eu ouvi que eu ia voltar. Eu precisei voltar, porque eu não tinha tirado tudo. Na mudança, a gente tirou o grosso, né? E algumas coisas menores, bem poucas, ficaram pra eu tirar depois. E aí eu voltei sozinha, nem voltei acompanhada do meu falecido marido, porque eram coisas menores mesmo. E pra entregar a chave pro novo proprietário. E aí eu fui pra tirar algumas coisas e eu ouvi esse comentário mais uma vez. E não foi de um estranho, foi de um familiar. Foi de uma pessoa próxima. O comentário foi tipo o quê? Ih, já voltou? Não, Que terrível. como é que é lá? Como que você se sente? Você vai sentir falta daqui. Aqui é muito bom. Você morou a vida toda aqui. É óbvio que você vai sentir falta. Será que você volta? Eu acho que você volta. Eu falei, então. O dia que você tiver a oportunidade de ir até onde eu moro hoje, você vai perceber que não tem necessidade de voltar. É isso. Uhum. Ótimo. E todos os outros comentários de, você tá pagando, vocês estão, né? Porque na época éramos dois. Vocês estão pagando caro e aqui vocês não pagavam nada, porque é isso. Tem uma diferença. A realidade é outra. Sim. Mas a vivência paga. Sim, é verdade. Complexo. Eu não tive, não me recordo, pelo menos, de ninguém fazendo nenhum tipo de comentário. Mas acho também que nesse processo de saída, né? Porque você vê, eu casei em 2013. Então já estava nesse processo de saída, eu já ali também já não me cabia mais, sabe? Então, assim, eu já e tem disso também, muitas amizades também já não estavam mais ali, né? Amizades novas não eram dali. Então, assim, A maioria das minhas amizades já não eram dali. e aí já não. Então não ouvi de família, não tinha muito família pra falar nada, também não ouvi de família. Mas também na minha cabeça, eu sempre tive. Porque eu já vi gente saindo e voltando, de fato, porque, né? Então, Acontece. na minha cabeça era também, se eu precisasse voltar, eu voltava sem problema vergonha nenhum. nenhuma, sabe? Eu vou e vou até onde dá. E se não der, eu volto. Até porque é um local confortável no sentido de você conhece. Você sabe até onde você pode ir, você sabe os acessos, você sabe o que é de benéfico dentro daquele espaço. Então, voltar nunca foi um problema. Só que é isso, é uma realidade completamente diferente. Não tem por que querer. Se eu tiver a possibilidade, se eu conseguir, se houver um esforço, gente, ficar fora é mais vantajoso do que estar dentro. Sim. É uma questão, né? Porque assim, como eu falei, quase 30 anos, né? Pra vocês terem uma noção, eu andava cerca de 30 minutos, pelo menos, pra pegar uma condução pra vir pro centro. Eu também. Então, assim, era terrível. E uma das primeiras, eu fiquei maravilhada que eu me mudei pra um bairro que passa trem. Ai, tudo! E eu tudo. chegava
no centro da cidade, hoje ainda chego também, né? No centro da cidade, no Expresso em 15 minutos. E pra Vida. mim, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso. Não te contando, mas tem a ver, que me veio agora, e se eu não falar eu vou esquecer. Fazendo um comparativo, né, da nossa vida, todas nós saímos do nosso lugar de origem na faixa etária de 30 e poucos anos. Sim. Melhor Eu idade. saí com... Melhor década. Pra mim, é a melhor década da vida. É eu verdade. gosto também. Mas assim, olha pra gente também parar pra analisar quanto tempo a gente leva, por conta de N situações, né? Pra realizar um sonho ou pra mudar de vida, né? Porque, querendo ou não, a gente saiu por questões de violência, ok? Mas a gente também saiu porque nesse período de faixa etária foi onde a gente conseguiu mudar, melhorar um pouco a situação financeira, ou aperta daqui, aperta de lá, mas assim, todas já formadas, já com um trabalho não tão estável ou estável, enfim, mas com uma situação que dava para suportar aquela mudança, que é uma mudança radical. Sim. Assim, para quem comparando Baixada, que é onde eu morava, eu pagava todas as, né, os boletos, e vocês que, querendo ou não tinham, né, gastos com Sim. determinadas concessões. Não pagava água, agora eu pago a água. Então, Eu pagava pagava luz, água, eu nem pagava luz. luz. Eu não pagava, Pagava água nem luz, luz. pagava internet. Isso, porque isso interfere bastante, né? Porque aí, assim, só vai aumentando as despesas. Sim. Porque aí é o aluguel, se você não vai para uma própria, internet, luz, gás, e assim, por aí vai. Mas, assim, todas... E se fizer uma pesquisa, acredito que, sei lá, 70, não vou conseguir mensurar, mas a maioria de mulheres, pessoas negras, conseguem ter essa mudança radical, acho que a partir de 30, tem que ter pouco. Mas tem um sentido, né, gente? Porque aproximadamente nessa faixa etária é que a gente concluiu os estudos, conseguiu uma formação profissional, e mais ou menos nessa faixa etária a gente consegue se estabilizar financeiramente, a ponto de conseguir custear essas despesas. Então é mais ou menos por isso, né? Por isso que eu falo que é a melhor década, porque quando a gente chega nos 30, quando a gente tem 20 e poucos, a gente tem muita vitalidade. Mas a gente não tem dinheiro. A gente é duro e a gente tá ali, correndo atrás, terminando faculdade. Quando a gente chega nos 30, a gente já terminou, já começa a trabalhar. Então é a fase boa, que a gente tá... E já tem independência, né? Já pode sair de casa sem pedir autorização pros pais. Também. Então, assim, é a melhor década. Depois dos 30... é a década da dor, né? Porque começa eu não tô contando com isso, do ali, do ali. Não, mas assim, eu quis levantar essa tese porque é a questão da gente só conseguir, na maioria das vezes, e aí voltando para a população negra, tá? Claro. Não tem como. A partir dessa idade. E se você fizer um comparativo, tem pessoas que com 20, 25... já tá... já anos-luz. Exatamente. É nesse sentido que a gente demora mais. Não, se for parar pra pensar sobre essa perspectiva, a gente demora até mais, né? Muito mais. Nossa. Porque é isso também, né? Porque você termina a faculdade, começa a trabalhar, muitas vezes você ainda tem, né? Porque a gente carrega isso. Então tem que ajudar a família, né? Pai, mãe, que às vezes está próximo, muitas vezes o irmão mais velho que segura a família toda. Então, às vezes, acaba a faculdade no sacrifício e tem essa carga ali ainda pra segurar, né? Fora o fato de que às vezes acabar a faculdade não significa independência financeira. Não, porque sim, dependendo do colocar. curso que você escolhe, o mercado ele é competitivo e aí até você entrar no mercado, porque o mercado já te exige experiência para você entrar nele. Exatamente. E aí pra gente ter experiência já é uma outra dificuldade. Aí você te exige experiência, você não tem experiência, até você conseguir entrar é uma batalha. É uma batalha absurda. E aí, quando você entra, nem sempre isso significa estabilidade. Não, demora. Eu ouvi da minha psicóloga que os 40 são os novos 30.
Ai, então que bom que eu vou ter duas Eu ouvi vezes. também isso, não de psicóloga, Que mas eu bom ouvi. que eu vou viver isso mais uma década, porque eu tô ficando Porque triste. antigamente você ansiava que aos 30 você tinha resolvido a sua vida inteira e tava só pra viver ali, né? O restante da vida. Sim. E aí eu levei isso pra terapia e ela falou: não, mas você não pode ressignificar? Porque você tá agora entrando na fase de organizar a sua vida, de estruturar a sua vida. E se ao invés do 30 for aos 40? Sim. Nada impede também. É porque a gente tem essa ânsia, que eu acho né? importante Sim. também a gente ressaltar isso, porque também, se não for nos 30, tudo bem também, né? Nada, Se for nos gente. 40, se for nos 50. Eu acho assim, cada um tem o seu tempo, a gente precisa respeitar. É isso. Cada um tem uma realidade, né? Então, assim, eu sou a filha mais velha, mas meus pais não tiveram muitos filhos, né? Minha mãe tem mais uma filha. E que a gente tem diferença de quase 20 anos, então é outra geração. Então, né, eu pude ser criada como filha única, mesmo pobre, né, com poucos recursos, é diferente do que uma família com numerosos irmãos, Sim. né? Meu pai também só teve um filho, então assim, não foi tão difícil, né? Porque quando a gente tem quando são uma família mais numerosa, eu entendo que a realidade é diferente, né? Então, muitas vezes aquele irmão mais velho não tem a possibilidade de priorizar os estudos, né? Eu, graças a Deus, e a minha família, mesmo diante das adversidades, das dificuldades que a gente sabe que tem, eu pude terminar meu segundo grau sem precisar trabalhar, por exemplo, né? Eu comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade. Porque naquela época não tinha bilhete único para estudante de faculdade. Então eu precisava custear isso. Então, mas consegui viver e fui começar a trabalhar com 19 anos. Temos história, né? Mas vou deixar um recado pra vocês. A vida, ela vai começar na hora que tiver que começar. Porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe fez 64 anos agora. E há 8 anos atrás ela decidiu iniciar na faculdade. Ela não tinha graduação, ela só tinha curso técnico. E aí ela cursou serviço social. Teve a oportunidade de fazer residência pela Fiocruz, ficou 2 anos de residência e pela primeira vez ela assinou a carteira através da graduação dela como assistente social. Então a oportunidade da sua vida ela vai começar quando você tomar a decisão de fazer essa oportunidade acontecer. E pode ser hoje, amanhã, daqui a 10 anos, mas eu vi um meme esses dias falando que você daqui a 10 anos tá gritando pra você começar hoje, pra você tá bem daqui a 10 anos. Então é só começar. E também tem a questão que a gente saiu de casa, né? Regiane casou cedo, provavelmente. Casei com 26 anos de idade, 27. Mais ou menos a minha idade que eu casei também. Então, assim, essa geração de agora... tem estudos, inclusive, sai de casa mais tarde, né? Que é a geração que, na verdade, não quer sair de casa. Não, pra quê? Porque sabe que a vida adulta não é fácil, e porque também né? o custo de vida tá mais alto também, né? Então, assim, tá mais difícil sair de casa pra se sustentar. Então, às vezes é mais cômodo mesmo ficar em casa e tal. Sim. Então, tem essa geração também que vai saindo cada vez mais tarde de casa. Eu quero levantar aqui uma polêmica. Eu gosto de polêmica. Ela adora polêmica. E assim, a gente tava aqui, ouvinte, a Regiane falando e a gente aqui debatendo, porque a gente tem pouco tempo, como sempre, e a gente tem muito assunto, e aí a gente tava aqui tentando entender qual ou quais perguntas iriam ser lidas e perguntadas para tentar finalizar no tempo razoável, porque a gente quer falar de tudo, mas querendo ou não, a gente sempre estende, né, um pouquinho a fala, e aí infelizmente não vai dar para falar sobre todos os assuntos, mas referente ao tema. Mas aí a gente vai tentar aqui falar mais uma ou duas. O que você leva da sua quebrada para onde você vai? Quem responde? Eu acho que eu levo tudo. Eu acho que eu levo tudo, assim, porque é a minha essência. Sabe? Eu acho importante a gente não esquecer de onde a gente vem. Então, quase 30 anos. Eu só tenho 39 anos. Então,
forjou minha vida, sabe? Minhas experiências, minha vivência sobre muita coisa do que eu vi ali. Uhum. Então, pra mim, então eu levo tudo, assim. Meu nome é Favela. Ih, hoje ela tá cantante, cantora. Levar. O que você falou é referente a sentimentos também. Porque dependendo de onde você vai morar, não, acho que não tanto em casa, mas assim, apartamento, digamos assim, dependendo, você nem vê o vizinho. Então, não dá. Por que eu tô falando isso? Porque eu morei na Baixada, vocês em comunidade. Aí, querendo ou não, sempre cumprimento o vizinho, conversa com o vizinho, à tarde ou quando chega do trabalho, ou um final de semana, marca alguma coisa. E aí, dependendo do local para onde você vai morar, se mude, você tem contato mínimo. E, querendo ou não, esse contato próximo de, meus vizinhos, aí virar amigos de infância, um ser quase da família do outro. Vai ter festa na casa de fulano. Aí vai todo mundo da família daquele vizinho. A gente, dependendo do lugar, não consegue fazer isso, porque cria-se um distanciamento. Eu acho que isso, dependendo do lugar, ou hoje em dia, na maioria dos lugares, para onde você vai, dificulta um pouco. Eu fui morar em vila, né? Então... É diferente, Então, eu também moro em vila. eu fui levo morar em vila. Não, mas a relação que eu tenho com as minhas vizinhas hoje, eu não tinha com os meus vizinhos na comunidade. Você é um caso atípico, né? Porque você falou isso no outro episódio. Eu também moro em vila, e isso eu levei. Então, assim, quando eu cheguei, eu achava aquilo estranho, porque ninguém se via. É isso. Não mora ninguém aqui nessa vila e tal. E assim, logo depois criamos um grupo de WhatsApp. Você foi aproximando, e assim, a gente né? se fala, a gente sabe, se conversa. Antigamente, muito mais. A gente fazia churrasquinho na porta, dentro da vila, né? Fazia churrasco. Vamos fazer um churrasco hoje? Vamos. Então, assim, isso que eu levei, isso que eu trago comigo. Sim. E assim, onde que eu vou, obviamente, dentro, né, do que a gente consegue fazer, porque muitas vezes o vizinho não dá abertura. Não dá. E tudo bem também, né? Mas quando a gente consegue, eu gosto desse contato. Eu sinto falta disso, Sim. né? Então, sempre que eu posso, eu quero as minhas amigas morando perto de mim. Porque se pudesse, eu construir uma grande vila de verdade. A Vila do Chá? E colocaria todo mundo ali, pronto, assim... rede, né? Criar uma rede. E depois a gente fala sobre isso, mas eu acho que isso é o que eu sinto falta. Sim. Mas assim, mas que de certa forma você tenta fazer, assim. E isso é o que eu trago. Fala que tu não foi cortada. Não, eu comecei com essa coisa do depende do lugar que você vai morar, porque é isso. Eu tenho muito isso na Baixada onde eu morei. Eu morei lá nos primórdios, onde eu nasci. Era uma rua chamada de Beco, que era onde morava minha madrinha, tinha tias, aí tinha amigas de infância que fez primeira comunhão, que a avó, que não sei quem, tia, todo mundo se dava. Então, ali tinha essa coisa de comunidade, só que não era. Mas ali todo mundo se dava, precisava de alguma coisa, passava mal, chama fulano, que fulano ajuda, acode e tal. E aí, para os locais que eu me mudei, não teve nada disso. Tipo, primeiro eu fui morar em apartamento, que eu muito mal sabia quem morava no apartamento de frente. E às vezes coincidia de um sair, outro sair, dava o bom dia, boa tarde, boa noite, fora isso, acabou. Mas eu acabei conseguindo ter uma relação mais na rua. Certo. Com o homem da banca, o fulaninho da padaria, a fulaninha do supermercado, mas assim, do prédio em si, não. Mas aí o que eu levei também era mais essa coisa de querer ter uma proximidade, né? De querer fazer amigos e criar uma rede, já que a gente saiu daquele lugar que tinha acolhimento, né? Sim, nos primórdios verdade. da E você, terra. Regiane, o que você Não traz? sei. Nada. Eu ouvi você. Não. Tá. Nada é impossível, mas eu acho que hoje é tanta coisa
que eu não consigo dizer exatamente o que é. Primeiro porque tem muito pouco tempo que eu saí de lá. Uhum. E é muita coisa. Primeiro, eu saí de lá muito traumatizada, não querendo morar nunca mais, por conta das coisas que eu passei, por conta do medo. Eu tava com um medo absurdo. E assim, eu cheguei num momento, num ápice de falar assim: eu quero ir embora, porque eu não quero correr o risco de tá dando uma entrevista de trabalho na TV e as pessoas acharem que eu sou alguma coisa além de uma simples civil trabalhando. Uhum. E aí me impedirem do ir e vir. Uhum. E Raul era segurança. Na minha casa tinha colete à prova de bala, tinha coldre de arma, porque ele era vigilante dentro de um espaço que ele andava armado. E aí eu também tinha essa preocupação, era Nossa, dentro de um sim. ambiente de banco. um E aí homem alguém te pega, te vê no ambiente de banco pra Ai, muito inventar qualquer perigoso. situação. Aí eu falei, cara, eu juntei A mais B e falei assim, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. E a gente ainda tinha uma cachorra grande, com cara de brava. Enfim, eu saí de lá muito assustada com tudo que eu tava vivenciando. Novos vizinhos que foram surgindo, novas situações que foram me amedrontando. Então eu carrego muita coisa, porque é isso. Vocês falaram a questão da comunidade. Eu achava que eu não tinha tanta relação com a comunidade. Mas ao longo das conversas que a gente está tendo aqui, eu tenho percebido que eu até tinha. É um divã, né? Total. Eu até tinha relação, sim, porque... mas era muito mais com família, eram alguns amigos. Não era tanto com os vizinhos no entorno. Uhum. Mas esses dias eu tava olhando minhas redes sociais e alguns vizinhos meus começaram a me seguir. Aí eu falei... É isso, eram pessoas que eu conhecia de criança, não tinha troca no dia a dia, porque as realidades eram muito diferentes. Sim, Mas que não quer dizer que não tinha afeto. sim. Não quer dizer que não tinha afeto. E eu Não tinha fiz proximidade, talvez. isso. Mas tinha. E eu fiz esse barulho na vila, porque eu cheguei na vila não tinha um grupo. Eles faziam festa juntos, já confraternizavam. Mas não tinha um grupo de WhatsApp. Não tinha uma conversa mais de sentar e ficar horas conversando. A família deles hoje já conhecem, já convidam. Convida a Regiane. A minha mãe fez festa, convida tuas vizinhas. Aham. Existe essa relação, que eu acho que eu trouxe, sim. Sim. Da vivência que eu tinha lá, porque lá não fazia nada, absolutamente nada, sem convidar pelo menos os mais chegados. Sim, mais sempre próximos, tem. né? Sim. Nossa. A gente sempre traz Sim. isso. Acho que até Isso. também, porque não necessariamente do lugar de onde da gente saiu, mas é de família também, de ancestralidade, de Sim. tudo ser feito e chamar sempre muita gente e fazer sempre muita coisa, de sempre ter essa. Bom, mas estou falando também pela minha família. Não sei a de vocês, mas assim, a minha Não, família. a minha família até hoje. Sempre. Ah, e aí, se fulano é amigo do ciclano de escola, faculdade, trabalho, né? Chama ele, chama fulano, e chama ciclano, e vem chamando. E aí é aquela coisa de aglomerar, né? De Aham. juntar. Vamos aqui, a quilomba, né? Sim. Acho que isso a gente também traz, independente da comunidade ou da Baixada Fluminense, que mora todo mundo num beco e se conhece. Então, eu acho que a gente pode se encaminhar pro final. É. Uhum. E aí, então, encaminhando pro final, é que tem umas coisas aqui que eu acho que poderiam ser abordadas que Mas é porque se a gente se Mas estender... a gente combinou que a gente não ia ler todas. Não, É. tá tudo bem. Não, é porque eu só queria falar que eu tô adorando o tema. Eu tô percebendo que não quer encerrar nunca Não mais. quer nunca. A Porque gente pode voltar com esse tema E trazer um convidado. e trazer convidado, e aí a gente faz então, o para que não foi encerrar, feito. vamos esse aqui. Você acredita que é possível construir novas comunidades sem abandonar a raiz? E aí meio que interliga o que a gente acabou de falar agora, né? Que a Regiane falou de, olha, ela já criou-se ali um ambiente Sim. mais sim. familiar, né? Sim. Então, Vamos lá. novos vizinhos, novos amigos, né? Se aglomerando ao que já existia. Uhum. Acredito que é possível, sim. Mas eu vou ser sincera que ultimamente eu não tô fazendo muito isso, não.
Aí eu entro muda, saio calada. Eu não sei quem mora, quem não mora. Mas é porque eu acho que onde eu estou agora eu ainda não criei limo, digamos assim. Minha mãe usa muito isso, muito essa palavra. Ah, porque não criou limo, né? Não aderiu ainda. Então, não tô fazendo muita questão, não. Mas acredito que dá sim, através dessa forma, né? Que a Regiane até já levantou Não, aqui. eu demorei um tempo pra também criar essa relação com elas. Uhum. A gente foi se relacionar mais próximas depois de quase 6 meses, 5 meses eu morando lá. Que aí eu comecei a conversar de vez em quando, uma conversa aqui, outra conversa ali. Porque antes era a prática que eu já tinha antes no São Carlos. Eu chegava, descia minha escadaria, entrava na minha casa, fechava minha porta e eu tava dentro de casa. E se eu não quisesse que ninguém soubesse que eu tava lá, ninguém ia saber, porque a minha casa era porta fechada, luz da cozinha apagada, não tem ninguém em casa. E eu faço isso na minha casa hoje. Quando eu não quero que ninguém saiba que eu tô em casa, fecha a janela e apaga a luz do escritório e ninguém sabe que eu tô em casa. Mas aí depois de 5 meses que eu estava lá, que a gente começou a ter essa troca. E aí, depois que ele faleceu, eu fiquei ainda mais próxima a elas, porque elas também ficaram... Você mora no mesmo lugar desde quando você se mudou? Desde que eu me mudei, sim. No mesmo lugar, tá. Sim. Eu escolhi até essa casa muito pela questão do... Meu medo era a violência, né? Certo. Eu escolhi uma casa onde eu me sinto segura. Uma casa de vila, numa rua completamente policiada, que tem segurança de rua, câmeras por tudo quanto é que é lado. Eu escolhi a casa que me trouxesse mais segurança. Entendi. Ah, ótimo. E aí essa relação com elas foi também fortalecendo essa segurança. Porque quando eu não tô, elas olham, ficam de olho, estão sempre acompanhando. É importante. Muito. Importante. É. E Lu, Eu já falei. Não vem pra Lu, não, é você. eu super acho que dá pra criar Não, você comunidades. Também, então, Não, você super puxou acho. essa pergunta, mas você a todo tempo já falou Não. que foi, aí criou o grupo de WhatsApp, fazia o churrasquinho, agora não tanto, mas... Sim, não. É porque assim, onde eu moro, né, tem bastante casas alugadas também. Aham. Então tem uma rotatividade, De né? pessoas, sim. E aí, hoje, porque eu sou apegada e emocionada. Tu Hoje- leva quem se mudou? Não! Ah, tá, Como que assim que eu susto. levo? Como assim? A pessoa que se mudou, tu Não, convida? Não. Então, aí pra eu não me apegar, porque eu sei que a pessoa provavelmente daqui a pouco vai Vai embora. te abandonar. Aí eu tô. Pra eu não. Aí eu tô. Acaba que eu tô. Não tô criando muito vínculo, assim, Isso. entendeu? Entendi. Mas assim, se entra uma pessoa, né, que é igual uma vizinha que entrou, que eu falei assim, eu vou fazer amizade com ela fácil, porque era uma mulher preta. Eu falei, não, eu quero ser amiga dessa pessoa. Eu nem conhecia. Infância, quer ser amiga de Eu infância. nem conhecia que queria ser, mas ela se mudou, fiquei triste. Mas Foi rápido. foi rápido. Poxa. É porque ela é. Ixi. Jaque, beijo pra você. É porque ela é militar, né? Então ela. Enfim, e a família dela é de São talvez. Paulo também. Ela quis estar mais próxima da família, assim. Tá. Mas eu gostava de trocar. Porque é isso, né, também, né? A gente vai se identificando. Vai. Tem Aham. assuntos que é mais, né, nossa vibe e tal. Sim. E uma coisa que eu sentia falta, né? Eu não sentia falta da comunidade em si, mas uma coisa que eu sentia falta era de ter mesmo alguém pra trocar ideia, falar sobre nada, assim, besteira. Sentar, botar a cadeira, sabe, do E lado de falar de fora. amenidades. Sabe uma coisa que eu sinto falta? Ah. Que eu sinto falta até hoje. É a facilidade de ter o que comer a qualquer hora do dia. Eu tinha essa tranquilidade de ter o que comer e de confiança. Era uma pizza, era um japa, era um cachorro-quente, um hambúrguer, que tava próximo e a qualquer hora da madrugada eu tinha. Ai, que bom. Eu não tenho isso em Niterói. Ai, eu tenho. Sem Só vai propaganda, poder- sem só vai propaganda. poder falar sem ir patrocinar a gente. Tenho, mas Aí, esse é o eu tô melhor. de dieta, eu não tô podendo. Agora ela tá só na salada, gente. Não, a gente. Ai. Inclusive, eu tenho uma amiga, né, que já foi minha cliente, já foi noiva, já casou há alguns anos, e ela mora em Niterói.
Ela tava morando na Lapa quando eu morava no centro, agora ela voltou pra Niterói. Aí ela me pergunta de vez em quando, Rê, porque ela voltou depois de mim. Tem indicação? Eu falei, amiga, quem mora aqui a vida toda é você. Aí ela, então, mas Niterói tem um defeito, a gente não consegue fidelizar, a galera abre e horrível. fecha rápido, não mantém o negócio. Aí eu falei, então, a gente tem que abrir o nosso, porque com essa dificuldade, de fato, eu não consigo achar. Eu experimento japa, aí Fecha. não gosto, ou eu gosto e ele fecha, para de atender. Não tem essa constância, eu não tenho. E na comunidade, os fast foods que tinham abertos na época que eu saí, estão lá até hoje, atendendo tranquilamente. Até porque também é a sobrevivência, né? Não, e faz dinheiro, tá? Faz muito É dinheiro. a forma deles sobreviverem. Sim. E fideliza, e aí cada vez Sim. mais vai chegando gente, acredito. Aí eu mandava pedir um mimo, vinha um mimo. Ai, que ótimo. Assim é bom, né? Então, temos um episódio? Temos Temos. um episódio. Toda preta tem história. Toda história merece um divã. E a gente se fala na próxima. Tchau.